Eu conheci pessoalmente o senador Teotônio, de quem já era um admirador pela sua atuação política, exatamente na sessão do Conselho Federal da Ordem, em que li, discuti e foi aprovado o parecer que emiti sobre o projeto de governo do governo Figueiredo, da anistia política de 1979. Parece, senador, ter gostado do parecer, certo é que me convidou para, na noite do mesmo dia, uma reunião informal, salvo engano, no escritório do Dr. Rafael de Almeida Magalhães, no Rio de Janeiro. E, a partir daí, estabelecemos uma relação pessoal que me fez acompanhar e ajudar, na medida do possível, todo o desenvolvimento do projeto de anistia, de cuja comissão Teotônio era o presidente. Foram meses de discussão em que, à noite, no apartamento do senador, Rafael Magalhães e eu o ajudávamos na tática, na estratégia de condução do processo, estabelecendo projetos mais largos, mais restritos para compor a maioria, a aprovação do projeto. E isso me fez conhecer quase intimamente a grande figura de homem público de Teotônio Vilela. O trabalho de Teotônio não se resumiu ao trabalho parlamentar de condução da Comissão Especial. Ele visitou vários presídios onde havia condenados por delitos políticos. E isso deu uma dimensão extraordinária ao debate nacional sobre a anistia. O projeto do governo tinha 2 pontos polêmicos. O primeiro, o do parágrafo 1º do artigo 1º. Consideram-se conexos, para efeitos deste artigo, vale dizer, para o alcance da anistia concedida, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo: excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. O artigo 1º, foi o mais discutido e, anos depois, objeto de um belo julgamento do Supremo Tribunal, relatado pelo ministro Eros Grau, e até de um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de cujas sessões eu participei como testemunha do governo brasileiro. A grande objeção que se fazia, e que se continua a fazer, é que esse parágrafo 1º veio anistiar os torturadores, alguns notórios, do período mais duro do regime militar, sobretudo aquele que se seguiu à decretação do ato institucional número 5. Muito se discutiu, a partir mesmo da discussão na Ordem dos Advogados, da qual, por designação do saudoso presidente Raimundo
fórum, eu fui o relator. Se você podia ou não aceitar. É claro que não se podia moralmente aplaudir este dispositivo, que viria a tornar impunes atos da maior gravidade e da maior desumanidade, como foram muitos casos de tortura na repressão política. Mas, e o ministro Eros Grau, anos depois, relator da DPF 153 do Supremo Tribunal, viria a marcar muito bem isso. A lei há de ser interpretada, vista e aplicada conforme as circunstâncias do momento, sobretudo quando não se trata de uma lei de vigência indefinida, mas do que Eros Grau chamou de lei medida. Vale dizer, de uma lei de determinado período político. E a anistia de 79 foi um momento político de extrair do regime ainda autoritário, ditatorial mesmo, a concessão da anistia, que beneficiou inúmeros homens públicos, inúmeros cidadãos, uns forçados a longos exílios, outros a prisões, alguns à beira até de ameaças, de greves de fome e de suicídio. Nesse momento é que eu continuei afirmando, afirmei no parecer da ordem, e depois neste Instituto de Direitos Humanos da OEA, que era preciso pagar um preço para extrair do regime ainda autoritário a grande abertura que a anistia veio a propiciar. E, nesse sentido também, embora combatendo enfim, externando tudo o que havia de imoral, de pequeno nessa anistia, mas que Teotônio mesmo demonstrou que aquele era o preço a pagar pela grande medida de abertura, de prenúncio da retomada do processo democrático, que foi a anistia de 79. Nós sabíamos perfeitamente que, dada a composição na época do Congresso Nacional e a postura do governo, uma resistência que ameaçasse a rejeição desta extensão da anistia aos torturadores, poderia resultar simplesmente na retirada do projeto ou na sua derrota, mais provavelmente na retirada do projeto do governo, que então ainda dispunha de força política para isso. A aprovação da lei acabou sendo, pela força que o Congresso detinha, a oposição marcou a sua postura, votando contra esse parágrafo 1º e contra o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é curioso, que realmente excetuava da anistia os chamados terroristas, os acusados ou condenados por atos de violência pessoal ou de assaltos para financiamento dos ensaios de luta armada. Mas, curiosamente, a Justiça correspondeu a esse momento de abertura e por, enfim, não chamaria de artifícios, mas de generosidades, de liberalizações, acabou que, eu creio que poucos meses depois da promulgação da anistia, todos os presos políticos estavam em liberdade. É claro, Teotônio
independente dessa sua virada partidária, de deixar o partido que era o sustentáculo político para efeitos externos do governo. A Arena, salvo engano, já então Arena e não PDS. Mas isto, afinal de contas, lhe deu grandeza. Pelo homem que era, não um homem de ódio, nem nos debates com os seus novos adversários, apoiadores do governo, mas um homem de diálogo e um homem de amor. A sua peregrinação pelos presídios foi o gesto de humanidade que teve, naquele momento, uma grandeza política inestimável. A partir daí, a desmistificação da demonização de certas figuras da política, como Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes e tantos outros intelectuais da maior grandeza, como Celso Furtado, que puderam voltar e reiniciar a prática da atividade política no país, e daí se seguiu todo o episódio das diretas já, da eleição de Tancredo Neves e, de tudo isso, a retomada do processo democrático. Era uma figura encantadora, um contador de caso, um bom humor permanente, às vezes bravo, parecendo ser uma figura de ódios, mas no convívio, não só conosco, que trabalhávamos com ele e com os correligionários da oposição, mas até entre os adversários não odiosos, uma figura amada por todo mundo político do país até a sua morte.